Olá, eu sou Nicélia Anjos e esse é o curso A Teoria da Costura. O objetivo desse curso é que você tenha uma base sólida e firme antes de desenvolver as suas primeiras peças de roupas. Nesse curso eu mostro para vocês tudo que é essencial para desenvolver uma boa costura, para se tornar uma grande profissional. Estamos na nossa aula de número 4. Caso você não tenha visto as aulas anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da nossa playlist para você acompanhar o nosso curso desde o início. Tema da aula de hoje: tesouras para ateliê de costura. No universo da costura, as tesouras são fundamentais e com certos cuidados elas podem durar um bom tempo. Quem trabalha com a confecção de roupa sabe o quanto é importante ter a tesoura certa. As tesouras influenciam diretamente na qualidade e no acabamento das suas peças, no momento de cortar um tecido longo ou no momento de remover pontas soltas. E para ter uma boa tesoura aí no seu ateliê de costura, não é necessário um grande investimento. Você só precisa analisar o tamanho da tesoura e em que material ela foi feita. Geralmente, as tesouras utilizadas em um ateliê de costura, elas medem de 10 a 27 centímetros e são feitas em aço inox, em aço carbono e em titânio. O aço inox, por sua vez, é um ótimo investimento. Por ser uma das tesouras mais baratas, elas não enferrujam. Já as feitas em aço carbono, elas são bem mais resistentes, pois o aço carbono é um material mais duro, então elas são mais resistentes a impactos. Caso a sua tesoura caia no chão, ela não vai danificar muito, mas isso não significa que você vai deixar a sua tesoura cair o tempo todo no chão. Tá ok? Porque esse é um dos cuidados que nós devemos ter com as nossas tesouras, é não deixá-las cair no chão, porque quando caem, elas quebram a ponta, elas entortam e perdem o alinhamento. Uma tesoura que caiu no chão, você nunca vai conseguir cortar em cima do traço, em cima do risco que você fez sobre o papel ou sobre o tecido. E por fim, as tesouras feitas em titânio. Essas são bem mais resistentes e pelo que as pessoas falam, pelo que eu andei pesquisando, elas dificilmente perdem o corte. Atualmente eu até adquiri uma aqui, ó, que é essa pretinha aqui com rosa. Eu comprei, né, pelo estilo. Eu queria alguma coisa rosa aqui no meu ateliê e não tinha. E também porque ela promete não perder o corte. Essa daqui é a em titânio. Eu vou testar aí por algum tempo, depois eu volto aqui para falar para vocês se realmente ela não perde o corte. Existem tesouras para pessoas destras e canhotos. Antigamente no mercado era muito difícil encontrar tesouras para pessoas canhotas. Então essas pessoas sofriam no momento de fazer um corte no tecido, no momento de cortar uma linha. Hoje em dia a gente já encontra com mais facilidade. No momento de fazer a sua escolha, não importa se você vai escolher uma tesoura profissional ou uma tesoura doméstica. O importante é você saber que você vai precisar de mais de uma tesoura. Para cada função, você precisa de uma tesoura. Por exemplo, uma tesoura usada para cortar tecido, você não pode cortar papel com ela. Então, em um ateliê de costura, é necessário que você tenha no mínimo 4 tesouras para as funções que você irá desenvolver. Nessa aula, veremos as 4 tesouras principais que é interessante você ter no seu ateliê. Veremos suas diferenças e em que você vai utilizar cada uma delas. Tesoura de cortar tecido, também conhecida como tesoura de alfaiate. Geralmente elas são grandes, robustas e pesadas. Medem em torno de 27 centímetros.
E essa tesoura, ela é ideal para cortar tecido devido à estabilidade que ela te dá no momento de fazer um corte reto. Com ela, você consegue cortar certinho em cima do risco. O seu diferencial é que ela tem um ângulo reto na parte de baixo. Da ponta ao cabo, ela é reta e por esse motivo você consegue escorregar a tesoura sobre o tecido no momento em que você estiver cortando. Assim o corte fica perfeito, não fica aquele corte mastigado ou cheio de curvinha. Tesouras de arremate. Essas já são menorzinhas, geralmente tem de 10 a 20 centímetros e por ser menor, ela tem o encaixe perfeito na palma da mão. Possuem a ponta fina e bem afiadas. Por esse motivo, ela te dá uma precisão maior no momento de cortar uma linha, no momento de descosturar uma peça de roupa, no momento de retirar um botão. Por ela ser pequena, você não corre o risco de cortar o tecido sem querer. Quando eu estou costurando, é uma desse modelo que eu deixo próximo na máquina de costura. Elas são ideais. Tesouras de picotar ou tesouras de escalope ondulada. Elas medem em torno de 20 centímetros e os dois modelos, elas têm as lâminas serrilhadas. A tesoura de picotar, ela tem as lâminas em formato de zigue-zague. E a tesoura de escalope ondulada tem as lâminas em formato de ondas. Elas servem para cortar tecidos finos que desfiam muito. Um exemplo de tecido que desfia muito é o chiffon. Quando a gente corta sobre a mesa o tecido em linha reta e leva até a máquina para costurar, esse tecido desfia tanto que quando chega na máquina, a gente já perdeu parte do espaço que deixamos para a margem de costura. Então é interessante a gente cortar tecidos que desfiam muito com essas tesouras com a lâmina serrilhada, pois elas evitam o desfiar avançado do tecido. E por fim, a tesoura multiuso. Esse tipo de tesoura eu tenho certeza que a maioria de vocês vão ter em casa, porque é uma tesoura muito comum. A gente encontra elas de diferentes formatos e diferentes tamanhos. Tem umas pequenas que são bem parecidas com as tesouras escolares e tem umas maiores, mais robustas, com até 20 centímetros. Tem o cabo emborrachado e, como o próprio nome já diz, ela é multiuso. Você vai utilizar para cortar um papel, no momento que você estiver desenvolvendo o molde. Você vai utilizar para cortar um elástico, para cortar um cordão, para cortar um TNT, um plástico, enfim, todo tipo de corte que você precisar fazer no seu ateliê que não seja tecido, você pode utilizar essa tesoura. Ela é um custo-benefício ótimo, pois é uma tesoura bem barata. Porém, a sua durabilidade não é tão grande. Devido ao cabo ser do material diferente da tesoura, ser um cabo emborrachado, esse cabo solta com muita facilidade. E uma tesoura sem cabo não dá para utilizar. Caiu o cabo da tesoura, você vai ter que jogar no lixo e comprar outra tesoura. É fundamental que você tenha em seu ateliê mais de uma tesoura. Você tem que ter uma tesoura para cada função. Uma para cortar linha, uma para cortar tecido, uma multiuso, uma de picotar. No mínimo essas 4. Deixa aqui embaixo para mim, nos comentários, quais são as tesouras que você tem aí no seu ateliê. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!